E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Alguém aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Você tem motivos para dizer aleluia? Que bom. A palavra do Senhor diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E os que podem, digam amém. Amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Eu tenho o hábito, não sei se bom ou ruim, ou às vezes bom e às vezes ruim, de procurar definir, e sempre busco definir positivamente, uma pessoa, seja lendo a respeito dela ou convivendo com ela, e aí conviver de conviver mesmo. Definir essas pessoas a respeito de quem leio e com quem convivo com uma palavra, ou uma expressão, ou um adjetivo, ou uma qualidade. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu procuro definir os seus principais personagens também com expressões únicas. E se alguém me perguntar qual é uma palavra, uma expressão, um adjetivo ou uma qualidade que você usa para definir a vida, a trajetória e a pessoa do profeta Daniel, eu, sem medo de errar, e rapidamente diria que, para mim, o que define este personagem tão importante é a expressão integridade. E quando você pensa na palavra ou no termo integridade, antes ainda de olhar para Daniel e procurar entender por que Deus honrou tanto este jovem e por que Daniel tomou a decisão, e por que essa decisão tão conhecida de nós, ela teve um peso tão grande diante de Deus, ao ponto de isso ser determinante para estabelecer a plataforma pela qual Deus cumpriria o seu propósito na vida desse jovem. Antes disso, é preciso pensar um pouco sobre a palavra integridade. Então, o que é que você pensa? O que vem à sua mente quando a palavra integridade é proferida? Como é que você definiria a expressão integridade? O que é integridade para você? Agora, quando você se propõe rapidamente, é claro, a pensar o significado da expressão integridade, integridade tem alguns sentidos, como por exemplo, íntegro é algo que não sofreu dano.
comum você pensar, ou você encontrar pessoa, ou pessoas que pensem em integridade apenas como comportamento ético, moral. E é verdade. Uma pessoa íntegra, ela tem um comportamento ético e moral. Mas a expressão integridade, ela vai além disso. Então, quando você pensa em algo íntegro ou integral, você está pensando em algo, primeiro, que não sofreu dano, que não sofreu redução. Você está pensando em algo que é inteiro, e não em algo que é parcial, ou pela metade. Então, quando você, grave isso, quando você pensa na expressão integridade, você tem que ter isso em mente. Íntegro é aquilo que é inteiro, é aquilo que não sofreu dano. Então, o que é uma pessoa que diante de um acidente permaneceu íntegra? Alguém que não sofreu dano. O que é manter a integridade de algo? Manter aquilo de forma perfeita. Então, quando eu penso em Daniel, eu estou pensando em alguém que é bem definido pela expressão integridade. Alguém que não foi quebrado. Alguém que, quando fazia algo ou se envolvia em algo, não se envolvia pela metade. Então você não é íntegro só quando você tem um comportamento moral correto. Alguém pode ter um comportamento moral correto, mas nas coisas com que se envolve, fazê-las pela metade. Logo, você não é uma pessoa íntegra. Então, para encerrarmos essa parte, uma pessoa íntegra é uma pessoa moralmente correta, mas é também uma pessoa inteira, que se doa intensamente. Mas é preciso na prática pensar características de uma pessoa íntegra. Então vamos lá, uma pessoa íntegra é uma pessoa honesta, é uma pessoa incorruptível, é uma pessoa que possui um comportamento que demonstra retidão, honestidade, uma pessoa reta. E pessoa reta não é uma pessoa que fala o que pensa. Porque tem gente que confunde sinceridade com falta de domínio próprio. Não, eu sou sincero, eu sou sincera. Tá, e você é sincero por quê? Porque tudo que eu tenho para falar eu falo. Não, você é sem controle. Você não tem domínio próprio. Porque não é porque eu penso que eu falo, porque eu não penso com a língua. Eu penso com a mente. Ah, eu falei porque eu sou sincero. Não. Ah, mas é a verdade. E a verdade liberta. É verdade. A verdade liberta quando dita pela pessoa certa. Tem coisa que eu sei que é verdade, mas não é para eu falar. É para o meu pastor falar. Eu estou vendo. Não é porque você está vendo que você tem que falar. Tem coisa que não é da sua alçada. Não, mas é o certo. Mas você não foi chamado para resolver isso. Então fica na sua. Não, mas ninguém vai fazer nada. Então você não acredita que é a obra de Deus. Eu estou trazendo aqui questões práticas. Então uma pessoa reta não é uma pessoa deselegante, mal educada, que tudo que vem à mente fala. Porque a verdade liberta quando dita pela pessoa certa, na hora certa,
do jeito certo, para a pessoa certa. Porque tem gente que é bom para dizer a verdade para quem não merece ouvir, mas para quem merece não fala porque tem medo. É o caso do murmurador. Porque mas não fala para quem é para falar, porque não tem coragem. Mas isso é uma outra coisa. Só estou dando exemplos práticos. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, uma pessoa íntegra é essa pessoa honesta, sincera, equilibrada, reta, cuja honestidade é a sua marca. Agora, aplicando isso, como é que a integridade ela se manifesta? Em que áreas da vida? Primeiro, na área moral. E aí é claro que eu sei que falar de moral hoje iria requerer de nós aqui algumas horas, porque vivemos na era pós-moderna, em que moral é relativo. Porque vivemos em uma sociedade, como disse Zygmunt Bauman, numa sociedade líquida, em que o que é de manhã não é à tarde, e que não é mais à noite, que enquanto você dorme mudou várias vezes. Mas a Bíblia ela é clara quanto ao padrão moral estabelecido por Deus. Então, como não é o caso de falarmos sobre pós-modernidade hoje, só a título de destacarmos, a integridade ela se manifesta na área moral, na vida espiritual. E lembre-se, eu preciso lembrar vocês, e não se preocupe que nós vamos chegar lá, que integridade não é só comportamento correto, no sentido ético, mas é também entrega total. Então, em que área se manifesta a integridade? Também na vida espiritual, ou seja, na entrega. Então, um crente íntegro, ele não é só aquele que não peca, mas é um crente que também se entrega por inteiro, em que sua alma, o seu espírito e o seu corpo, ele é tomado pelo senso de responsabilidade de cumprir o seu propósito como cristão na terra. A integridade se manifesta na vida prática. Preste atenção nisso aqui. E se integridade é a totalidade, para você que está atento, integridade cristã é você seguir à risca tudo aquilo que evidencia uma vida cristã. Dentre elas, atente para isso aqui, dentre elas a forma com que eu trato as pessoas. Preste atenção nisso. Então, integridade não é só não pecar. Integridade é também a maneira com que eu lhe trato, a maneira com que eu convivo com as pessoas. Então, um bom crente, um crente íntegro, não é só aquele que diz não ao pecado, mas é aquele que diz sim para o bom relacionamento. Eu sei que é ruim, mas é o que tem para hoje à noite. Então, para você que está bem atento aqui, integridade cristã é eu respeitar o próximo, é eu amar o próximo, é eu perdoar quem me ofendeu. Práticas espirituais, tempo, preste atenção nisso. Como é que você lida com o seu tempo? Se fosse para você fazer um balanço do seu dia, qual seria o resultado final? Você aproveitou bem ou mal? Se aproveitou mal, você não tem vivido com integridade.
Então, isso aqui é um rápido pensamento sobre a palavra integridade. Agora, quando você olha para o livro do profeta Daniel, qual é o propósito deste livro? É contar uma história que, primeiro, mostra como alguém sobreviveu como servo de Deus. Quem me ouve aqui, diga amém. Amém. Alguém que sobreviveu como servo de Deus em meio a um povo anti-Deus, inimigo de Deus. Então, se alguém te perguntar assim, qual é o propósito do livro do profeta Daniel? O propósito do livro de Daniel não é mostrar revelações de difíceis compreensões, não. Então, qual é o propósito desse livro? É registrar a história de alguém que sobreviveu como servo de Deus no meio de uma geração inimiga de Deus. Segundo lugar, esse livro também tem o propósito de mostrar que, sim, jovens, sim, é possível viver com caráter em meio a uma geração sem princípios morais. Então, Daniel, preste atenção nisso. O livro do profeta Daniel, primeiro, é contar a história de alguém que sobreviveu como servo de Deus em uma geração inimiga de Deus. Segundo, de dizer a você, a mim, a nós, sim, é possível sim se manter fiel a Deus em meio a uma geração corrupta e perversa. E mais, não se engane, o livro do profeta Daniel não é o livro de um profeta de caráter, não. Mas é o livro de um jovem de caráter, e que porque foi jovem de caráter, Deus o constituiu profeta. Então escute isso. Daniel não é o livro de um profeta íntegro, não é o livro de um profeta de caráter, não. Pelo contrário, como é que começa a história de Daniel? Ele não é apresentado como um profeta, ele não entra na história como profeta, pelo contrário, ele é apresentado como um jovem comum. No entanto, um jovem que entende que vale a pena honrar a Deus, e Deus que não fica devendo nada para ninguém. Oh, glória a Deus. Olhando dos céus, então decide: um jovem de caráter terá que ser transformado em um profeta, que mesmo depois de milhares de anos, o seu testemunho ainda servirá de exemplo para outras gerações. Agora, para nós adiantarmos, como é que o livro de Daniel está dividido? Qual é a divisão do livro de Daniel? A primeira parte é a parte em que nos mostra como é que Daniel sobreviveu, não como pessoa, mas sobreviveu como crente, como servo de Deus, dentro de Babilônia. É isso. Você não vai ver a primeira parte de Daniel com revelações, com visões. Não. A primeira parte é vida prática, não é céu aberto, não é visões sobrenaturais, não, é teste na vida. É vida prática.
Então qual é a primeira parte do livro de Daniel? É a parte em que nos conta como é que esse jovem sobreviveu como crente no meio de uma Babilônia descrente. Então, para você que está bem atento aqui, a primeira parte do livro de Daniel não é sobre o que fazer para Deus, mas é sobre o que ser. E aí sim, a segunda parte é o que Deus, em resultado, a quem Daniel foi, é o que Deus decidiu fazer por meio dele. Porque mais do que fazer, Deus requer de nós que sejamos. Antes de fazer, devemos ser. Diga bem forte: antes de fazer, Deus deseja que eu seja. Não são poucos, e eu preciso dizer isso, não são poucos os que ingressam em fazer algo para Deus na igreja, e ingressam como bons crentes, fiéis, bem intencionados, mas à medida que o tempo vai passando, o exercício da tarefa, o exercício do trabalho vai afastando-o de Deus. E antes de Deus estar interessado nas suas mãos ou no seu trabalho, Deus está interessado em você. Lembram-se? É só se lembrar de Jeremias. Olhe isso, Jeremias 1:5. Antes que eu, Deus dizendo, é claro, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Olhe isso, não perca isso aqui não. E antes que saísses da madre, te santifiquei, às nações te dei por profeta. Olha a sequência disso aqui. Diga por favor: conhecer, santificar, profetizar. Essa é a ordem. Não é profetiza primeiro e depois a gente vê o que faz. Não é comece a fazer na minha obra e depois a gente vê sobre caráter. Não. Primeiro, te conheci. Conhecer aqui não é saber que existe. Lembram-se, não perca isso não, quando Jesus adverte dizendo que naquele dia terá surpresas, porque muitos dirão: em teu nome eu fiz, olha isso, olha no campo do fazer, fiz, profetizei, curei, é fazer. E o que é que Jesus disse que dirá para muitos desses? Apartai-vos de mim, porque eu não... mas ele não é Deus? E ele não conhece tudo? E ele não conhece todos? Agora, esse conhecer não é saber que existe. Esse conhecer aqui é um hebraísmo. Lembra quando no Antigo Testamento dizia assim, ou diz assim: e Abraão conheceu Sara, e ela concebeu Isaque. Conheceu? Olá, prazer, meu nome é Abraão e o seu é Sara, e nasceu Isaque? Claro que não. O que é esse conhecer? Não perca isso não. Conhecer aqui é relação íntima. Quando Jesus disse naquele dia: eu direi para muitos, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, ele está dizendo: apartai-vos de mim porque nós nunca nos relacionamos. Você trabalhou para mim, você fez muita coisa para mim, mas longe de mim. Então não meça a espiritualidade de alguém pelo tanto que ela trabalha.
Porque trabalho, utilidade não é o mesmo que intimidade. Tem gente que é útil, mas não é íntimo. Tem gente que trabalha para o rei, mas não anda com o rei. Mas o Senhor está dizendo a nós: antes do seu trabalho eu quero você. Antes do que você faz, eu quero aquilo que você é. Quem está entendendo a voz de Deus aqui nessa noite? Antes que eu te formasse no ventre, é isso aqui. Eu me relacionei com você. Oh, glória a Deus. E depois desta relação, eu te santifiquei. O que é isso? Santificar, consagrar, pertencer, exclusividade. Então olha o que Deus está dizendo para Jeremias. Oh, glória a Deus. Nós primeiro nos relacionamos. Começamos andando juntos. E de tanto você andar comigo, você tornou-se meu. E de mais ninguém. E agora que você é meu, eu faço o que eu quiser com você. Então agora você está pronto para eu te dar quem eu quero. E eu te dou às nações como profeta. Mas antes de profetizar, me conheça. Seja meu. Para depois trabalhar para mim. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo a voz do Senhor aqui nessa noite? Deus está nos convocando a, antes de trabalharmos, a sermos algo para Ele. Daniel é alguém que antes de ter visão, antes de profetizar, ele desenvolve o seu caráter. Ele se permite pertencer a Deus. E é como se ele dissesse: Senhor, não me permita trabalhar antes que eu esteja pronto. Não me permita trabalhar no teu reino antes que eu esteja pronto para lidar com as ofertas que vão querer me afastar do Senhor, porque mais importante que o trabalho é a tua presença, é a comunhão com o Senhor. Essa é a primeira parte do livro. E a segunda? A segunda sim. É o que Deus fez por meio dele. Então diga assim, por favor, todos, em especial os jovens. Diga: a maneira com que eu lido com as pressões e as oportunidades deste mundo determinarão para Deus cumprir ou não o que Ele tem na minha vida. E jovens, olhem para cá, por favor. Não se engane. A vida não é feita de fases. A vida é uma só. Não, mas eu fui criança, fui pré-adolescente, até bebê eu fui. Adolescente. Hoje sou jovem, amanhã eu serei adulto. É verdade. Mas você não tem uma vida como bebê, não é outra vida como pré-adolescente. É uma vida só. E a única coisa que você leva dessa vida é a sua história. E não se engane. Eu não casei com a minha esposa. Então casou com quem? Eu casei com a história dela. Eu casei com quem ela é. Eu casei com a bagagem que ela traz da vida.
Eu casei com as práticas que ela teve. Mas Deus perdoou, mas está registrado. Então não desperdice a sua vida. E não pense que a vida é feita de fases. Não, a vida é uma só e ela é séria. E a forma com que eu lido com a minha vida, o nível de entendimento que eu tenho sobre a seriedade desse negócio chamado vida, e a maneira com que eu digo sim ou não às pressões e às oportunidades deste mundo, é o que está determinando se o que Deus prometeu se cumprirá, se vai demorar, se vai retardar. Mas se eu fizer como fez Daniel, que ainda adolescente decidiu, resolveu no coração, vou honrar a Deus. Deus dos céus disse: então eu também vou te honrar. Tem gente entendendo a voz de Deus aqui? Ou seja, Daniel é um exemplo da forma com que Deus o preparou e o ungiu, isto é, o capacitou para usá-lo. Ele é um exemplo de alguém que é forjado por Deus, de alguém que é preparado e quando pronto, ungido, e quando ungido, usado. Ele é um exemplo, escute bem isso, ele é um exemplo de que caráter vem antes de trabalho. Diga bem forte, nós estamos numa escola, é pentecostal? É, mas é escola. Diga: caráter vem antes de trabalho. Você quer ver que Daniel era um jovem de caráter. Sem visão ainda. Sem coisas extraordinárias. Ele chama os seus amigos jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, para orarem com ele, dentro de um propósito. Está no capítulo 2, versos 17, 18, 48 e 49. Ele os chama para uma responsabilidade de orar, e estes o ajudam. E Deus atende a oração que, na visão do rei, foi feita por Daniel. E o rei não sabe da participação dos três. Mas nos versos 48 e 49, quando o rei está para honrar Daniel, Daniel não se esquece dos seus amigos. Daniel diz: eu não trabalhei sozinho. Eu quero que o Senhor também honre os meus amigos. Isso aqui é caráter. Isso aqui não é alguém que sobe nas costas dos outros em tempos de dificuldade e que, quando o tempo de bonança aparece, se esquece de onde esteve. Não. É como Davi. Aliás, os jovens, ouça isso aqui: Deus não erra nas suas escolhas. Deus não investe em qualquer um. Deus não semeia em qualquer terra. Um semeador humano, ele pode errar na terra que semeia. A semente pode ser boa, mas a escolha da terra pode ser errada, e ele perder a semente. Alguém que tem dinheiro, que não é o meu caso, pode investir um alto valor em algo errado. Mas Deus, quando semeia algo em alguém, Ele não erra, não.
Você acha que Deus escolheu Davi à toa? É lógico que não. Davi matou o gigante. E o rei pergunta para ele: quem é você? Por muito menos tem gente que esquece de onde veio. Já viu? Tem gente aí que começa a pregar hoje e já muda até o nome. O nome dele é João e ele quer ser chamado de John. O nome dele é Pedro e quer ser chamado de Peter. Como é seu nome? Peter. O RG, por favor, para tirar sua passagem. Pedro. Pera lá. Por isso que Deus não dá asa para muitas ovelhas. Se for Davi, David. Não é o problema do senhor não, né? David. E tem uns que ainda vai além, Davis. Não é David. David é coisa do passado, é Davis. Davis, não, Davis. A pronúncia. O S quase não aparece, fica no ar. Professor de inglês que gosta disso. No ar, só fica no subentendido. Gente que se afoga num pingo d'água. Por isso que Deus não dá asa para algumas ovelhas, para não dizer outra coisa. Davi acabou de matar Golias. E alguém pergunta: qual é o seu nome? Só perguntaram o nome. Mas ele não se contenta. Ele diz: meu nome é Davi, filho de Jessé, o belemita. Deus me honrou, mas eu continuo sendo o mesmo. Sei quem é meu pai e sei de onde eu venho. Oh, glória a Deus. Deus está forjando o caráter de pessoas aqui. Pastor, por que demora tanto? Deus está te preparando. Pastor, Deus me prometeu e ainda não cumpriu. É Deus forjando o teu caráter. Porque antes de fazer, você tem que ser. Quem entende a voz de Deus, adore Ele nesta noite. Quem é você? Quem é o teu pai? De onde você saiu? Mas será que foi tão desafiador para Daniel ser quem ele foi? Ora, é só você observar o perfil do povo onde ele estava. Primeiro, vou ser bem prático aqui. Os babilônios eram arrogantes. Eu não vou perguntar se você já conviveu ou conhece alguém arrogante, senão eu vou instigar você até a pensar mal de alguém. Mas é triste você tratar com um arrogante, prepotente. Gente que pensa que é mais do que realmente é. Aliás, quem é não precisa dizer que é. O dia que eu precisar dizer quem eu sou é porque eu deixei de ser. O dia que eu precisar lembrar minhas filhas que eu sou pai delas, você me obedece porque eu sou teu pai. Ué, peraí. Você tem que lembrá-las? Não, olha, você me respeita porque eu sou seu. Não é mais. É igual madame. Já viu madame? Madame é madame. Se entrar uma madame ali de chinelo de dedo, daqueles bem, você vai olhar e você vai falar assim: isso aí é uma madame. Agora, se não for, e aí eu não estou dizendo quem é mais e quem é menos.
É uma constatação. Não é aqui juízo de valor. Mas se entrar uma madame ali agora, chinelo de dedo, roupa surrada, você vai falar, isso é uma madame. Agora, quem não é, pode entrar ali com um vestido de 15 mil reais. Você vai olhar e falar, esse vestido não está combinando. Está estranho esse negócio. É assim ou não é, meu irmão? É assim. É igual, vamos lá, líder. Líder que precisa lembrar o povo que é líder desse povo. É só olhar os nossos pastores lá no Belém. Eu trabalho lá diariamente. E agora quase que diuturnamente. Quando você vê os obreiros ali, naquele estacionamento, tudo paradinho, conversando por volta de 10 horas, pode saber, eles já estão sabendo. Os pastores estão chegando. Que para tudo. E pergunta se eles mandam que eles fiquem ali. Porque quem é não precisa lembrar que é. Por isso, eu estou dizendo que lidar com gente arrogante é terrível. E sabe como eu lido com gente assim? Aí que eu alimento. Mas não, mas você é mesmo. É verdade. Não, porque rapaz, eu sempre soube isso de você. Olha, como eu sempre estive certo, varão. Era o povo da Babilônia. Arrogantes pelo poder que detinham. Mas não eram só arrogantes, não. Eles diziam que a sabedoria estava com eles. Agora você pense. Daqui a pouco eu vou falar da idade de Daniel. Vários judeus. Quem é esse povo que está chegando aí? Judeus. Por que estão chegando? Cativos. Mal vestidos. Surrados. Feridos. Preste atenção nisso aqui. Humilhados. E os arrogantes e detentores do poder e da sabedoria olhando a cena. Imagine a mente desse povo arrogante. Aqueles que pensavam ser donos da sabedoria. O que é que esse povo judeu pode nos produzir de bem? O que eu estou tentando dizer aqui é que sem nenhuma razão forte, eles jamais receberiam Daniel como profeta. Digo mais, e aí jovens, triplique a atenção por favor. Aliás, por amor à sua alma. Daniel tem duas opções. Se acomodar e se conformar com a realidade daquele povo e ser renegado ao esquecimento, porque o que esse povo tem para me oferecer? Nem nas melhores condições deles, o que dirá se conformando à nossa realidade? Ou decidir confrontar com aquela realidade. Ou seja, andar em conformidade com aquele povo não seria o caminho para ser respeitado como uma autoridade espiritual. E aqui, jovens, guardem de tudo que eu falei aqui e vou falar. Guardem principalmente isso aqui. Nem sempre fazer parte de algo é ser aceito e celebrado. Muitas vezes, aliás, quase sempre, para você ser aceito e celebrado,
você tem que não fazer parte disso. Você tem que estar fora disso. Você entende? Se Daniel fizesse parte daquele sistema, qual teria sido a diferença? Então Daniel olha e diz: eu decidi no meu coração não me conformar com essa geração, e eu vou me retirar. E se Deus quiser me usar para influenciar esta geração, eis-me aqui. Quem está entendendo a voz de Deus aqui nesta noite? E o tempo de Daniel? Que tempo era aquele? Diga por favor para ser uma vez só, diga confusão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não responda em voz alta, por favor. Mas para você, o que é o contrário de guerra? Ou o que é o contrário de paz? Alguém dirá que o contrário de paz é guerra. Não. A guerra, na verdade, ela é resultado, não é da ausência de paz, é da presença da confusão. Leia a história das grandes guerras mundiais. A guerra não acontece pela ausência de paz, não. A guerra acontece quando há confusão na comunicação. Quando as pessoas não se entendem. Quando as pessoas não conseguem se comunicar. Quando um fala uma coisa, outro outra. Quando um país está dividido. Esse é o cenário da ausência de paz. Que não é a presença da guerra. É a presença da confusão que precede a guerra. Escute isso aqui por amor a você mesmo. O que marca uma guerra civil de um país não é a ausência de paz, é a presença marcante da confusão. Confusão de ideologia. Isso, eu estou fazendo, ou pelo menos tentando fazer você pensar sobre o nosso tempo. Famílias divididas. E este era o tempo de Daniel. Um tempo marcado por confusão. Olha as áreas de confusão na época. Leia a história da Babilônia e você verá. Primeiro, confusão política. Segundo, confusão social, confusão religiosa, confusão espiritual e confusão moral. Então eu pergunto e vocês respondem. Qual é a palavra que define o tempo de Daniel? Diga, por favor, confusão. Leia a história da Babilônia da época. Confusão política, corrupção. Confusão social, injustiça. Confusão religiosa, divisão da verdade. Presta atenção agora. Confusão espiritual, espiritualidade sem compromisso. Eu posso sentir Deus sem ter compromisso com nada. Alguém que vive uma vida promíscua, que vai para a frente de uma câmera e diz que estava cantando uma música evangélica e sentiu a presença de Deus e falou em línguas.
E a gente vai engolindo isso, porque a gente acha bonito, porque a gente pensa que um artista convertido é melhor do que um anônimo convertido. Fulano de tal se converteu. 10 pessoas se converteram no culto, 10 pessoas se converteram. Mas você viu? Fulano de tal se converteu. Como se aquilo fosse algo superior. Confusão moral, relativismo. O que é verdade para você não é para mim. O que é certo para você não é para mim. Então você respeita o que eu digo, que eu respeito o que você diz. Eu não estou falando de hoje, não. Não pense que eu cheguei no nosso tempo. Não, estou falando de Daniel. E essas confusões, eu estou contando a história da Babilônia. Essas confusões geraram, primeiro, abandono da fé genuína, ausência de simplicidade, insegurança quanto ao futuro. Estou falando dos judeus, tá? Dentro da Babilônia. Falta de esperança. Os judeus dentro da Babilônia abandonaram a fé genuína. Não acreditavam em um futuro glorioso, não tinham esperança. E não acreditavam, preste atenção nisso, e não acreditavam que Deus poderia levantar um profeta. E como é que Daniel chegou em Babilônia? Dá para imaginar a cena? Daniel chegando em Babilônia. Sabe quantos anos tinha Daniel? Acredite no que eu vou dizer. Olhe para cá, entre 15 e 16 anos. É para sentir vergonha. Nós estamos em uma escola. Você já leu o livro Os Mártires do Coliseu? Se não leu, leia. Se já leu, leia de novo. Uma das histórias. E eu me pergunto com sinceridade: será que nós pertencemos ao mesmo povo? Será que nós confiamos no mesmo Jesus? Será? Pense uma criança de 10 anos e 6 meses. Olha o nível de consciência cristã. 10 anos e 6 meses. Está registrado na história, não é conversa. Nome da criança: Alexander. Soldados romanos entram numa caverna e encontram um garoto ajoelhado, honrando o nome de Jesus em lágrimas. Os soldados gritam e a voz dos soldados ecoa dentro da caverna: qual é o seu nome? E ele responde: meu nome é Alexander. O que você está fazendo aí? Adorando a Jesus. Negue a Jesus. Não nego. Qual a sua idade? 10 anos e 6 meses. Negue a Jesus. Não nego. Qual a sua idade? 10 anos e 6 meses. Você vai morrer, Alexander. Negue a Jesus. Não nego. Você é novo demais para morrer. Ele disse: não, eu nasci para isso. Será que a gente crê no mesmo Jesus? Não é sério.
Será que nós estamos falando da mesma fé? Daniel entra em Babilônia entre 15 e 16 anos. Não vou nem perguntar se tem alguém aqui com essa idade. Sabe qual é a situação que ele vem? Ele vem de uma situação traumática. Qual? Cativeiro. Ele cresceu ouvindo seus pais dizerem: o nosso Deus é o único Deus. Eu começo a encerrar. O nosso Deus é o único Deus e Ele é o Deus Todo-Poderoso e que cuida do seu povo. Quando ele completa entre 15 e 16 anos, esse Deus não faz nada para impedir que ele seja separado dos seus pais e seja levado para a Babilônia. Por muito menos tem gente que quer jogar tudo para o alto. Tira o cargo dele na igreja para ver. Tira o microfone para ver. Não dê oportunidade durante um mês para ver. Troca. Fala, ó, esse ano você não vai fazer nada, porque eu quero dar oportunidade para outros. Irmão, porque você não mede lealdade quando dá alguma coisa para a pessoa fazer. Você mede quando tira. Porque você não mede as pessoas pelas ações, mas pelas reações. Daniel é separado dos seus pais. É arrastado para a Babilônia. Recém-chegado em Babilônia. Um estrangeiro. Quem me ouve aqui, diga amém. Amém. E é ali, entre 15 e 16 anos, longe de casa, longe dos pais, fé abalada. Onde está esse Deus? Quem, afinal, é esse Deus que permite sermos arrastados para a Babilônia e não fazer nada para nos proteger? Fé abalada. É lá em Babilônia que ele é testado. E escute o que eu vou dizer aqui. Existem qualidades e defeitos em nós que só serão conhecidos, primeiro, quando estivermos longe de casa. Porque em casa todo mundo anda correto. Mas longe de casa, vamos ver quem somos. Há qualidades e defeitos em nós que serão testadas quando estivermos longe dos nossos pais. A sua lealdade a Deus não é testada em casa. O quanto Deus pode investir em você está relacionado ao quanto você o honra. E honrar a Deus não é perto dos pais, é longe. Longe dos líderes espirituais. Não é Daniel? Longe de casa, longe dos pais, longe dos sacerdotes. As nossas qualidades e defeitos serão testadas também em tempos de dificuldades, de aperto, mas principalmente, grave bem isso aqui,
a nossa lealdade a Deus será testada principalmente em tempos de grandes oportunidades. Não é isso que Daniel está tendo? Longe de casa, estrangeiro, humilhado, longe dos pais, longe do pastor. Parece que Deus o abandonou. E o rei está dizendo: vem comer comigo. Vem comer do que eu como. Agora, o que move Daniel não é a oportunidade, mas são os princípios. O que é que nos move? Oportunidades ou princípios? Agora, não se esqueçam que oportunidades passam, mas princípios permanecem. Eu vou te contar um negócio aqui rápido. Assim que começou a pandemia, eu sou um pregador, aliás, estou tentando ser. Eu vivo do ministério há 25 anos. Assim como pastor de vocês, eu comecei a pregar muito cedo. E comecei a viajar muito cedo. E embora hoje trabalhando na FAESP, eu tenha condições de minimamente sustentar minha casa, mas eu ainda dependo das minhas viagens. Quando no início da pandemia fechou tudo, 4 meses sem viajar. Quando começou a retornar, eu recebi um telefonema para pregar num lugar que eu, antes de vir para São Paulo, sempre desejei pregar. Eu passando ali a ponte, é do Tatuapé que chama? Vindo de Guarulhos para Belém, ali, bem ali. Eu recebi a ligação, atendi no Viva Voz, é claro, fique em paz. Quando eu fui dizer sim, que era tudo que eu precisava naquele momento. Presta atenção nisso aqui. Quando eu fui dizer sim, me veio ao coração: você tem pastor? Pergunte primeiro ao seu pastor. Eu falei: só um momento que eu vou ver com a minha esposa se eu posso. Que eu tenho que perguntar para ela também. Não é porque ela manda, não. Também. Não é porque a agenda fica com ela. Mas eu sabia. A agenda é o que mais tinha livre. No meio da pandemia, liguei para o pastor Elton Júnior. Dali mesmo. Disquei rapidinho. Viva a voz. Pastor! Aí comecei, né? É uma segunda-feira. Aonde? Aí eu falei. Olha ele para mim. Ô Elias, é o seguinte, meu amigo. Eu sei como é que funciona isso. Eu sei que você precisa. Eu sei que tem muita gente nossa que prega lá. Mas eu não ficaria feliz de te ver lá, não. Falei: pastor, acabei de receber uma mensagem da Joselma dizendo que eu tenho compromisso com ela nesse dia. Acabou, meu irmão. Não tem conversa. Até esses dias eles foram na FAESP. Senta aqui. Pastor, nós queremos que o senhor vai lá. Tá, eu vou ver se vai dar. Estou vendo até hoje. Vou ver. Eu vou ver. Vai ver o quê? Vou ver. Vai ver o quê? Não sei o que eu vou ver, mas eu estou vendo. Não vou. Precisava? Mas é o seu ministério? Você não gosta de pregar? Mas eu não posso ser movido por oportunidade. Há coisas mais importantes do que isso. Existem princípios que regem a vida. E ninguém perde por honrar a Deus e as suas autoridades. Deus está nos ensinando o caminho nesta noite.
Não seja movido por oportunidades, seja movido por princípios que são eternos, e o Deus da eternidade te recompensará na hora certa. Quem entende a voz de Deus aqui, adore a Ele nesse lugar. Eu começo a encerrar. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Mas eu não posso? Posso. Jesus também podia transformar pedras em pães. Inclusive precisava, porque estava com fome. Mas não. Ele podia? Claro. Tinha capacidade? Claro. Precisava? Claro. Multiplicou? Não. E por que não? Princípio. Qual é o princípio? Olha a tentação do diabo. Use o teu poder para se beneficiar. Use o teu poder para matar a própria fome. Não. E quando uma multidão está com fome, não de 40 dias, mas de algumas horas, aí sim. Aí eu uso o meu poder, pego 5 pães, 2 peixinhos e dou para todo mundo comer. E por que o Senhor não mata a sua própria fome? Não. Eu não sou movido à oportunidade e nem por necessidade. Princípio. Eu não vim servir a mim mesmo. Eu vim servir ao próximo. Levante uma de suas mãos aos céus. Só quem quer, claro. Você não é obrigado mesmo. Mas só quem quer, de mãos levantadas ou de mão levantada, diga bem forte: eu preciso da graça de Deus para ser movido, não por oportunidade e nem por necessidade, mas por princípios. Eu vou encerrar. Agora, Daniel, qual é o pecado de comer bem? Tem gente que pensa que Daniel decidiu não comer nem beber porque era vinho. Primeiro, você sabe se era vinho? Você acha que o rei só bebia vinho? Não, porque a comida era consagrada. Não diz isso. Então por que Daniel não quis comer? E por que isso agradou a Deus? O problema não é no que é oferecido a ser comido, é o que está por detrás. Por que o rei quer dar essa comida para eles? Porque comer é mais do que matar fome. Comer é ter comunhão. Venha sentar à mesa comigo. Enquanto os seus irmãos sofrem, comendo o que é sobra muitas vezes, vem comer do melhor aqui. Por que o rei faria isso? Ele dependia de Daniel? Não. O que ele quer? Primeiro, ele quer estabelecer aliança. Segundo, ele quer fazer Daniel se sobrepor aos demais. Terceiro, ele quer fazer Daniel se esquecer do seu povo. Consequentemente, esquecer de Deus. Como se não bastasse, ele ainda muda o nome daqueles moços. E por que mudar o nome? Quando você pensa no seu nome, eu te pergunto: quem é que deu o seu nome? Quem é que te deu o seu nome? Essa é a maior ligação que você tem com seus pais. Você se manda tanto, jovem, que nem o seu nome você escolheu. É ruim, né? É o que tem. O pastor que me convidou, tá? Ele mesmo, nem olha. Quando eu penso no meu nome, eu tenho que lembrar. Quando eu nasci,
Quem me deu o nome foram os meus pais. Eu estou ligado a eles. Quando o rei diz, vou trocar o nome de vocês, ele está dizendo, eu estou cortando, ou estou tentando cortar a sua relação com seus pais, com seu povo, com o seu Deus. Estou tornando vocês autônomos, livres. Daniel disse, você pode até mudar meu nome, você pode até me chamar de outro nome, mas eu conheço meu nome. Não vou comer o que o senhor come. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com Deus. E eu não vou me esquecer quem me chamou, quem me escolheu. Mas você é um adolescente. Não, eu sou adolescente, mas eu tenho uma vida só. E eu escolhi usar a minha vida para honrar a Deus, desde a minha adolescência até o fim dos meus dias. Quem deseja viver assim, com a permissão do pastor da igreja, se coloque em pé, adorando ao Senhor. Deus está nos convocando. Parece que esse país vai explodir. Há uma ruptura nesse país. Esse país é marcado pela confusão. E eu sei que há jovens confusos aqui. Estão aqui, sim, mas sem saber a direção a tomar. Deus está lhe dando aqui uma direção. Firme as suas raízes. Repito, firme as suas raízes. Deixa o vento soprar. Não se ausente de onde Deus te plantou. O vento vai passar. E você saberá que vale a pena honrar a Deus. Quem ouviu a palavra, diga amém. Amém. Quem entendeu a mensagem, diga graças a Deus. Eu quero orar com vocês. O pastor de vocês me deixou à vontade, embora eu tenha que ter o devido cuidado. Mas eu quero fazer... Mas ele também disse, faça conforme Deus lhe orientar. Louve a Deus pela vida do seu pastor. E eu sei do que eu estou falando. Então eu vou fazer como Deus está me orientando a fazer. Nós vamos orar, mas antes eu vou fazer duas perguntas. Se a resposta à primeira for positiva, você vai levantar sua mão direita, e se a resposta à segunda for positiva, junto da direita você levantará sua mão esquerda. Os que quiserem, é claro, e puderem. A primeira pergunta é: quem aqui reconhece que, embora você saiba que você deve e Deus merece ser honrado ainda mais por você, embora você reconheça isso, mas você reconhece também que você não tem honrado a Deus nesta geração como você deveria honrar? Só quem reconhece vai levantar a mão direita ao céu. Com a mão direita levantada ao céu, você está dizendo sem palavras: eu preciso melhorar. Eu preciso honrar mais a Deus. Vou ser bem prático. Eu preciso ser mais crente. Eu preciso ser mais inteiro para Deus. Eu tenho que deixar de ser pela metade. Só quem reconhece vai levantar a mão direita ao céu e permanecer com ela levantada. Dos que levantaram a mão direita, que reconhecem que precisam honrar mais a Deus, quem aqui junto da mão direita quer levantar a mão esquerda como sinal
e dizer para Deus, ainda que sem palavras, que embora você não consiga honrar a Deus como você gostaria e deve, mas você quer honrá-lo. E reconhece também que sozinho você não conseguirá, mas você quer abrir o seu coração hoje com as duas mãos levantadas, para que a graça de Deus invada o seu coração e Ele te dê forças e firmeza para resolver como Daniel: eu não vou me alimentar com aquilo que me afasta de Deus. Antes, eu vou ficar onde Deus me plantou, na sua casa. E quando tudo passar, eu sei que Deus, que não fica devendo nada para ninguém, há de me honrar para a glória do seu nome. Só quem deseja isso vai levantar as duas mãos aos céus. E onde tiver mãos levantadas, a graça de Deus vai te tocar aí agora. Se você é batizado com o Espírito Santo, o Senhor te renova agora em línguas estranhas. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você comece a glorificar ao Senhor aí no seu lugar. E Jesus é poderoso para te batizar agora. A verdade é que quem decidir honrar a Deus, Deus vai te tocar agora. Deus te renova agora. Eu vou te dar 1 minuto para você fazer a sua oração. Diante do que Deus falou conosco, comece a falar com Ele. Diga para Ele. Você ainda tem 50 segundos. Diga para Ele. Diga algo para Ele. Você ainda tem 40 segundos. Não perca essa oportunidade. Os céus estão abertos aqui. Deus nos deu um caminho para honrá-lo. Entre por esta porta. Você tem 30 segundos. Se você ainda não orou, você ainda tem esta oportunidade. Jovem, comece a orar. Ah, mas eu não sei nem o que pedir. Peça. Fale para Deus: me ensine o caminho da oração. Me ensine o caminho de te honrar, o caminho do teu coração. Você tem 20 segundos ainda. E aquele que está orando de coração, Deus vai começar a te tocar agora. Deus vai começar a te renovar agora. Deus alegra o teu coração agora, moça. Seja tocada como sinal de que Deus ainda tem algo grande a fazer em sua vida. O plano é o mesmo, a promessa é a mesma, nada mudou.